Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula. O tema agora é Sociologia da Educação, tá bom? Vou ser bem breve, são só 5 tópicos rapidinho. Já coloco o podcast também, que aí vem a cereja do bolo, né? Vocês sabem que o podcast é poderoso. Então pessoal, sem mais delongas, já vou colocar aqui. Esses tópicos aqui foi o que eu mais encontrei quando eu fiz o simulado e quando eu li também os documentos, as apostilas e os livros que venham lendo, né? Que já tem um tempo que eu estou estudando para essa prova. Vamos lá, põe a fotinha aqui. Primeiro fator. O fato social é um conceito fundamental de Durkheim que ele aplica à educação. A educação, para ele, né? Já vou colocar assim, tá bom, pessoal? Pra vocês verem que eu já leio e já começo a contextualizar ao mesmo tempo. A educação não é vista como uma questão individual, mas como uma prática social, com suas próprias normas e funções, que deve ser estudada e cientificamente. Aqui, ó. Então, para ele, né, Durkheim, a educação ela não é vista, né, no individual. A educação, vou colocar no vermelhinho aqui, opa, aqui, ó. A educação para ele é vista social e coletivo, tá? No caso dele, falou de Durkheim, você já lembra de social coletivo, que a educação ela é construída por todos, tá bom? Não é individual, é coletivo. Aqui embaixo, aqui, nós vamos ter a dupla função da educação. Então a educação vai ser dividida aqui, ó, quando fala de sociologia da educação, em duas formas: homogeneizadora e diferenciadora. O texto explica que a educação tem 2 papéis essenciais. Vamos ver que os papéis são esses. Primeiro, a produção do sentido de verbo. Foca na ação social e na formação como o indivíduo dá um significado ao mundo, incluindo o processo educativo. Então, para ele, o foco é na ação social, gente. Né? Não é uma ação individual, ela é social, para o Weber. Falou Weber, vocês vão lembrar de ação social, né? Trabalho em conjunto, em dupla. E é muito importante você prestar atenção nos pensadores, o que eles falam, o pensamento deles. Principalmente quando você vai fazer prova da VUNESP, que eles focam muito, né? Essa prova agora que nós vamos fazer unificado também, eu fiz uma, a primeira eu fiz, e é muito importante quando você entende o conceito dos pensadores, tá? O segundo ponto aqui, ó, causação funcional de Durkheim. O Durkheim ele entende a educação a partir de sua função na manutenção da coesão e da ordem. Então, no caso dele, ele já acredita que a ordem está em primeiro e a manutenção da sociedade, né? As mudanças, né, acontecem automáticas, né? Sem ter muita intervenção do governo, sem o governo mexer muito, tá? O próximo aqui, o paradigma da reprodução. Vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, essa vertente teórica ganhou força influenciada por Karl Marx, né, no caso, e Weber. Ela critica a ideia da educação como um fator com reconstrução social e, em vez disso, vê como um mecanismo de produção da desigualdade, né? Aí está entre parênteses aqui, ó, ideologia cultural, de classe e de estrutura econômica. Então, Karl Marx e Weber são 2 pensadores. Eles vê que a educação ela é mais uma reprodução de desigualdade, né? Eu ponho vermelho aqui para quando eu coloco vermelho é negativo, tá, gente? Do que uma reconstrução social. Porque no caso deles aqui, eles acreditam que a cultura da escola, da educação, ela traz mais desigualdade, né? Sabe aquela questão de que a escola ela tem uma cultura e é difícil dela abranger todos, né? Ela abrange só alguns, né? Tem muita cultura ali dentro, né? De vez em quando ela segue uma linha
E essa linha não abraça todo mundo da escola, né? É por isso que fala que é ideológica, cultural e de classe ainda é seletivo, né? Então eu sempre digo que a escola é um lugar de disputa. É um momento de luta de culturas, de formas sociais, várias formas econômicas ali de viver. E temos que entender isso para fazer uma prova bem, principalmente quando falar de sociologia, né, da educação, tá bom? Então eu separei aqui, ó, o último tópico aqui, curtinho mesmo, em relação entre os fatores interno e externo. O texto aponta que a sociologia da educação contemporânea explora a interação entre o que acontece dentro da escola, né, o currículo em relação a professores, o que vem acontecendo ali no dia a dia, no chão da escola, e fatores externos, estrutura socioeconômica, cultural e familiar, o que acontece do lado de fora da escola, tanto na família, dentro da sua casa, né, e dentro da sua cidade onde você vive. Essa abordagem combina análise microsociológicos, que é o cotidiano, né, fora da escola, e o macrosociológico, né, a estrutura social mais ampla. Tá ok? Então é simples, né? Coloquei aqui simples assim, esses tópicos aqui, para nós ir direto pro podcast, que ele fala muito, tá bom? Então, vamos lá, fique com Deus, assista o podcast e não desista, não esquece do like, curtir, tá bom? Ativa o sininho, que eu sei que vocês não ativam, curte aí. Eu sei que vocês assistem, muitas vezes vê umas 2, 3 vezes, mas não entra, não se inscreve no canal. Fortalece a família aí, gente. Fica com Deus, um abraço. Olá, bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje o tema é filosofia da educação. Temos fontes que vão, desde a definição básica, importância, até a história. Grécia Antiga, pensadores mais modernos e, claro, como isso chegou aqui no Brasil. Exato, é uma jornada longa. A nossa missão aqui é tentar entender como essas ideias filosóficas, que às vezes parecem tão abstratas, na verdade moldam e muito o dia a dia da educação, né? O que acontece na sala de aula e fora dela. Com certeza. Ok, então vamos. Vamos desembrulhar isso. Para começar, o que exatamente faz a filosofia da educação? E por que ela é tão crucial assim? Olha, ela é essencial porque ela vai direto no porquê e no como a gente educa, sabe? Ela serve para examinar, para criticar mesmo os objetivos que a gente define. Tipo, o que queremos que as pessoas aprendam. Certo. Para isso. Então influencia diretamente o currículo, a formação de quem vai ensinar e até a estrutura da escola como instituição. Então a ideia não é que seja algo só para filósofos de carreira, digamos assim. É mais que todo educador, de certa forma, está aplicando uma filosofia, mesmo sem parar para pensar nisso. Exatamente. Ela funciona como uma bússola, sabe? E também como uma ferramenta crítica. Ajuda a gente a questionar o que já existe, a pensar em inovar. E a alinhar a educação com um propósito maior dela na sociedade, que no fundo é preparar as pessoas para a vida pública, para a cidadania ativa. É entender para poder mudar ou até para decidir conscientemente, não, isso aqui a gente quer manter. Interessante essa conexão tão prática. Bom, fazendo aquela viagem no tempo, lá para a Grécia Antiga, Sócrates, qual era o foco principal dele? Ah, Sócrates. Ele era obcecado pela razão, né? E pelo autoconhecimento. Para ele, educar era, antes de tudo, provocar o pensamento crítico, fazer as pessoas examinarem as próprias crenças. Aquele método de perguntas, né? Isso, o famoso método socrático. A ideia era essa, cutucar, fazer perguntas para despertar a razão que, segundo ele, já existia em cada um. Justificar o que se pensa e o que se faz. Essa força na razão individual é potente mesmo. Mas aí vem o aluno dele, Platão, e parece que vai para um caminho bem diferente, mais focado na estrutura social. Certo? Como foi isso? É uma ótima pergunta. Platão também valorizava demais a razão, claro. Só que ele via... ele achava que ela deveria ser cultivada de formas diferentes para cada grupo na sociedade ideal que ele descreveu lá na República. Ah, a cidade ideal, isso. Ele propôs o que a gente pode chamar de um ordenamento educacional, sabe? Basicamente atrelando a educação a funções sociais já meio que pré-definidas. Nossa! Foi uma ideia bem radical para a época. E introduziu essa noção de um sistema educacional mais hierárquico. E, claro,
Aí já começou todo o debate sobre elitismo versus igualdade que a gente vê até hoje, né? Com certeza. E Aristóteles, que foi discípulo do Platão, como ele entrou nessa conversa? Ele seguiu o mestre ou... Aristóteles tentou um caminho um pouco diferente, talvez mais pragmático. Ele concordava com a busca pela sabedoria, óbvio, mas ele batia muito na tecla de que a virtude, o caráter, não vem só do estudo teórico. Vem da prática. Exato. Vem do hábito, da prática com a orientação da comunidade. Para Aristóteles, a educação tinha que ser mais holística, sabe? Integrar o desenvolvimento intelectual com o moral e o social. Preparar para a vida na cidade, na polis. Entendi. Bom, agora dando um salto bem grande no tempo, Rousseau. Ele deu uma chacoalhada nessas ideias já na modernidade, né? Como? Nossa, Rousseau foi um divisor de águas. Ele defendeu aquela ideia da bondade natural da criança, sabe? E a importância de uma educação mais livre, sem as corrupções da sociedade, focada no desenvolvimento espontâneo. A base da educação aberta, né? Isso. Mas o fascinante, e até meio chocante hoje, é a contradição, né? Porque ao mesmo tempo que ele falava dessa liberdade, ele propôs educações completamente diferentes e desiguais para meninos e meninas. Sério? Sim. Meninos para o intelecto, meninas para as tarefas domésticas. Mostra bem como até as ideias mais progressistas podem vir carregadas dos preconceitos da sua época. Impressionante. E aí, mais pra frente, já no século XX, como John Dewey pegou essa linha do desenvolvimento individual, mas talvez superando essa contradição do Rousseau. Dewey foi genial nisso. Ele pegou o foco no indivíduo, sim, mas colocou isso num contexto democrático e social. Para ele, a palavra-chave era experiência. Experiência. Educação não é só se preparar para a vida, é a própria vida acontecendo. A escola, para Dewey, tinha que ser tipo um laboratório de democracia, onde se aprende fazendo, resolvendo problemas reais, interagindo. Um microcosmo da sociedade. Exatamente. A ideia dele era que a democracia não se ensina só no discurso, se vive na prática. E isso é a base de toda a educação progressista, da aprendizagem ativa por projetos. Faz todo sentido. E no Brasil? Como essa conversa toda de filosofia da educação chegou e se adaptou por aqui? Olha, ela começou a ganhar mais corpo mesmo no finalzinho do século XIX e início do XX. Muito ligada à necessidade de formar professores para a República que estava começando. Certo, a formação docente. Exato. E logo de cara surgiu um embate forte. De um lado, aquele modelo mais tradicional, conservador, muitas vezes ligado à igreja, que via educação como transmissão de um conhecimento pronto, de uma moral estabelecida. Modelo clássico. Isso. E do outro lado, o modelo mais liberal, modernizante, inspirado justamente em Dewey e outros pensadores progressistas. Esse pessoal queria formar cidadãos para uma sociedade que estava mudando, mais dinâmica, democrática. E a escola nova foi a grande bandeira desse lado modernizante, então. Exatamente. Nomes como Anísio Teixeira, Lourenço Filho, eles lideraram esse movimento. E aí, um pouco depois, vieram figuras como Paulo Freire, que deram passos ainda mais ousados, digamos. Paulo Freire, claro. Freire, com a pedagogia do oprimido, ele não via a educação só como uma forma de adaptar a pessoa à sociedade. Para ele, era uma ferramenta de conscientização e de libertação. Uma visão bem política. Totalmente. Ele radicalizou a ideia do diálogo, da educação como uma prática política mesmo. Questionou as hierarquias tradicionais professor-aluno, buscando empoderar quem estava à margem. A influência dele foi, e ainda é, gigantesca no mundo todo. É impressionante. Então, juntando tudo isso, parece que esses debates filosóficos, mesmo os lá da Grécia Antiga, continuam super atuais, né? Essa tensão entre formar o indivíduo e organizar a sociedade, entre a liberdade e a socialização. O fascinante é exatamente isso. A filosofia da educação, ela não dá uma receita de bolo, sabe? Mas ela oferece as lentes, as ferramentas para a gente analisar essas tensões que são permanentes. Ela nos força a voltar sempre à pergunta fundamental. Afinal, para que a gente educa? A busca continua sendo por um desenvolvimento humano mais completo e, quem sabe, uma sociedade mais justa. Perfeito. E para a gente fechar, que tal deixar uma provocação para a nossa audiência continuar pensando sobre isso? Ótima ideia. Olha, se a gente conecta toda essa história, desde os gregos até Freire, como será que a ascensão tão rápida da inteligência artificial, dessas tecnologias todas,
desafia essas filosofias que a gente discutiu? Boa pergunta. Será que a gente vai precisar de novos referenciais filosóficos para pensar a educação daqui para frente? Talvez até questionando algumas noções do próprio Dewey sobre experiência ou do Freire sobre diálogo e interação humana, né? Fica aí a reflexão.